Então sejam muito bem-vindas, vocês que estão aqui pela primeira vez e vocês que estão aqui sempre. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre o que vocês tinham me pedido na semana retrasada, né? Quando a gente tinha ficado entre dois temas. E daí esse segundo tema ficou para a semana de hoje, que é as consequências do isolamento social, dessa pandemia, de tudo que a gente viveu, está vivendo ainda, quais são as consequências para as nossas crianças. E falar um pouco sobre o apego, né? O apego extremo, que ele está relacionado, sim, a um dos sintomas aí dessa quarentena e de tudo que a gente está vivendo, tá? É claro que para falar sobre apego, eu acho que cabe melhor num encontro só, tá? Porque tem muita coisa para falar sobre apego, o apego positivo, quando ele já excede. Eu acho que isso a gente pode tratar num próximo encontro, beleza? Então, eu vou começar falando para você que está aqui pela primeira vez e quiser deixar a sua dúvida ou compartilhar com as outras mamães uma experiência sua. Tem um cantinho aqui para chat que você pode colocar e eu tento no finalzinho parar um pouquinho para ler o que vocês escreveram, para ver se tem alguma pergunta, tá bom? Lembrando que nós temos 40 minutos aqui, aí essa sessão é finalizada e eu mando de novo o link lá no nosso grupo para darmos continuidade ao nosso bate-papo, mas isso logo também vai mudar, tá bom? Então vamos lá. Vou começar passando algumas informações para quem nunca participou, né, dos nossos encontros, algumas informações científicas, embasamento teórico, muitas vezes eu passo aí, dou uma pincelada na história, né, para a gente entender da onde as coisas aparecem, tudo bem? Então hoje eu vou começar falando um pouco sobre pesquisas, para a gente entender melhor toda essa loucura que nós estamos vivendo. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, cerca de 80% dos brasileiros sofreram com algum tipo de transtorno mental, como depressão ou ansiedade. Então, olha como é um número alto: 86% dos brasileiros já sofreram ou sofrem com algum tipo de transtorno mental, seja ele a depressão ou a ansiedade, como tantos outros, tá bom? Então, ainda segundo essa entidade, os distúrbios psicológicos, ela se desenvolvem normalmente na infância. E olha que interessante, né? Não quer dizer que é na infância que a gente tem o maior número de ansiedade e depressão, não é isso. Mas quer dizer que a nossa formação começa lá na infância e isso tem uma repercussão significativa na nossa vida adulta em relação aos transtornos mentais. Por isso que é tão importante a gente ter conhecimento de como lidar com a criança, com as emoções da criança, como dar um melhor suporte de desenvolvimento, já que isso tem aí uma importância tão grande na vida adulta da criança. Então, muitas vezes a gente acaba levando aí o lado emocional da criança como algo que não tem muito valor. A gente acha que a criança está fazendo, entre aspas, birra. Quando eu falei com vocês sobre birra, eu fiz esse diferenciamento entre esse termo pejorativo que as pessoas falam birra e o que é realmente birra, né? Então a gente vai vendo aí quão grande é a importância de a gente olhar para o emocional da criança, né, para essa construção psíquica, porque é lá no futuro que ela vai sofrer grandes consequências e que ela vai ter ou não ferramentas para conseguir lidar melhor com seus desafios, né, mentais, emocionais, que todos nós adultos, inevitavelmente, iremos enfrentar na nossa vida, tá? Então, crianças, independentemente da faixa etária, elas apresentam maior predisposição para desenvolver quadros de depressão ou ansiedade. Porque muitas vezes eles não verbalizam o que sentem, tá? E ainda são punidos muitas vezes pelos seus sentimentos. Então, dessa forma, a gente acaba negligenciando, né, o que pode estar acontecendo aí no seu íntimo da criança. Então, muitas vezes a criança não consegue verbalizar, falando de um bebê, de uma criança menor. Quando a criança aí está na sua primeira infância, muitas vezes ela não tem conhecimento dos seus próprios sentimentos, e a gente precisa marcar aí um dos nossos temas para tratar sobre como
lidar com as crianças, né, em relação aos seus sentimentos, como ensinar sobre emoções, porque isso é muito importante. Às vezes a criança tem sim já um repertório de fala suficiente, mas como a família ou a escola não trata o lado emocional, ensinando mesmo para a criança a diferença entre estar com raiva, estar cansado, estar decepcionado, por exemplo, para que a criança consiga caminhar melhor pelas suas próprias emoções, trazendo para os pais mais assertivamente quais são as suas necessidades daquele momento. Então, isso faz com que a criança apresente essa maior predisposição para desenvolver quadros de depressão ou ansiedade. Mas esses quadros de depressão e ansiedade, na infância, elas têm uma maneira de se manifestar diferente do adulto, tá? Por isso que quando a gente falou de birra, eu pontuei bem para vocês que muitas vezes a birra é uma manifestação de uma outra coisa, em que a criança não tem ferramentas para manifestar. Então, às vezes a gente acha que aquela criança está fazendo frescura, né? Ou aquela criança está mimada, e muitas vezes pode ser uma manifestação, sim, de um quadro de ansiedade ou de um quadro de depressão. Tudo bem? Então vamos lá, a gente precisa ter muita empatia, colocar-nos no sapato das crianças e buscando cada vez mais informações como pais, né, de como lidar, como ensinar, como aprender mais sobre o mundo infantil, para que a gente consiga dar esse auxílio e consiga levantar aí aquela anteninha pensando, opa, tem alguma coisa que não está andando tão no trilho da normalidade aqui, vou buscar um profissional. Por isso é tão importante a gente buscar a informação e esse grupo está aqui principalmente para isso, tá? Então, para as crianças adaptar-se a um cenário de isolamento social, né, exigido pela pandemia desse novo coronavírus, ela pode ser muito mais difícil do que para um adulto. Então, alguns encontros atrás, quando eu falei de birra, eu expliquei para vocês que o neocórtex, né, que é a parte do cérebro responsável pelo raciocínio lógico, né, sobre você parar e pensar, opa, será que é isso? Será que é aquilo? Que essa parte do cérebro da criança ainda não estava completamente desenvolvido. Então a gente tem que relembrar aí essas informações para que na hora que eu esteja passando essas novas informações para vocês, vocês consigam associar. Olha, a gente está falando de uma criança aí na sua primeira infância que não tem esse neocórtex tão bem desenvolvido a ponto de que ela consiga sentar e raciocinar. Bom, tem uma pandemia acontecendo em vários países, essa pandemia causa isso e aquilo, as consequências. A criança não tem, né, esse poder ainda de raciocínio, é algo físico, biológico dela, tá? Então não é que ela tá fazendo charme e não entende. Ela não tem essa compreensão ainda, tá? Então é importante a gente estar sempre relembrando aspectos importantes que eu já falei para vocês em outros encontros. Então, pois bem, levando isso em consideração, na visão da criança, a vida seguia o seu percurso normal e de repente tudo mudou sem razão lógica para a criança, né? Ela não entende o porquê dessas mudanças. Então, uma nova rotina, sem escola, sem creche, sem contato com os colegas, sem passeio na rua, né? Chegou e trouxe à vida dessas crianças e de todos nós, né? Muitas mudanças e adaptações. E olha só, né? Vamos agora colocar os nossos próprios sapatos. O quanto foi e tem sido ainda desafiador para nós adultos que escutamos um jornal, que lemos uma publicação científica, que entendemos o contexto, que entendemos o porquê estou fazendo esse sacrifício, né? O propósito por detrás disso. Agora a gente sai dos nossos próprios sapatos, se coloca de novo no lugar da criança e pensa, imagina você não ter compreensão de todo esse conteúdo, o quão é difícil, ainda mais difícil, fazer esse sacrifício de estar isolado socialmente, tá? Ainda mais para uma criança que está em formação, e eu vou chegar mais ainda nesse conteúdo, tá? Então, as crianças, ela tem o direito, primeiramente, de saber e acompanhar o que está acontecendo. Então, como eu sempre falo para vocês, diálogo
né, com as crianças, é claro que um diálogo adaptado a cada idade de filho que você tem, porque se você tem um adolescente, uma criança pequena, são duas comunicações diferentes, tudo bem? A gente tem que respeitar as duas comunicações. Então, esse primeiro passo em relação à pandemia, e por que eu estou falando disso? Porque quem está acompanhando aí as notícias sabe que a gente corre também o risco de uma segunda onda, né? De um segundo lockdown, né? Talvez não de um país inteiro, mas de cidades. E para quem mora em cidade grande, como Londres, nós ainda corremos o risco de um segundo lockdown, tá? Então, para a gente pensar no que aconteceu, sim, e se prevenir caso aconteça novamente ou aconteça numa outra ocasião ou coisas semelhantes. Por exemplo, uma criança que está com catapora, ela tem que passar por um isolamento social, né? Então, existem outras maneiras de estar isolado de um convívio, de mudar aí a nossa rotina. Então, por isso que a gente está conversando sobre isso. Então, primeiro, ter esse esclarecimento. A criança tem o direito de saber o que está acontecendo. Então, os adultos, eles devem achar a dose, a quantidade de informação certa e evitar sobrecarregar essa criança, tá? É importante que a gente filtre, né, e coloque limites também nas avalanches de notícias que chegam em nossas casas todos os dias, além de escolher aí as melhores fontes seguras e confiáveis de informação. Isso eu estou falando para crianças um pouquinho mais velhas, né? Eu estou falando de crianças a partir dos 3 anos, então, olha, não é só adolescente, mas a criança pequena, por mais que a gente imagine que ela não esteja entendendo e ela não está entendendo todo o complexo que é a informação de um jornal, por exemplo, mas ela escuta sim algumas palavras, ela sente a tensão dos pais. Então, o que eu fui passando para os pais que fazem o acompanhamento infantil comigo, né? No meio da pandemia, o que eu trazia bastante para eles? Olha, na hora de escutar a informação, escolha um horário do dia. Nem para os pais é bom a gente estar constantemente buscando o que está acontecendo, né? Porque não é fácil de digerir. São notícias e informações que são muitas vezes pesadas, difíceis. A gente está falando de vários números, né, de mortos, uma pandemia que está alastrando cada vez, né, ganhando maior volume, enfim. Então, o que eu iria passando, o que eu ia passando para esses pais? Buscar informação uma vez ao dia, de preferência pela manhã, para não interferir no sono à noite, tá? O nosso cérebro muitas vezes é uma esponjinha, e por mais que, eu ligo a TV, assisto, desligo, e não, eu não estou pensando. O nosso cérebro está processando aquela informação e muitas vezes essas informações acabam mudando aí o funcionamento das nossas glândulas hormonais, interferindo no nosso sono, na nossa ansiedade. Então, o primeiro passo, buscar essas informações uma vez ao dia, de preferência durante a manhã, e que essa criança pequena, né, a criança menor, que ela não tenha aí acesso a essas informações, caso ela seja numa TV ou num rádio, né, caso não seja algo de ler, né, que ela esteja ali perto, ainda que ela esteja brincando e ela não está prestando atenção. Muitas vezes elas estão sim e elas pegam apenas partes de um todo, tá? Porque para que a criança não escute a palavra ou a frase, né, tá morrendo tantas pessoas por dia, e a cabecinha dela não consegue processar, né, o que está acontecendo. Eu estou livre desse número de pessoas que está morrendo. Às vezes, né, crianças um pouco maiores que já assistiram filmes aí de epidemias, né, ou filmes que mostram um grande número de pessoas da população morrendo, para que eles não fantasiem isso sem uma instrução. Então, caso o seu filho já seja um adolescente, tem maior compreensão, é claro que sempre, depois de um jornal assistido, de uma informação como essa recebida, é importante a gente sentar com esse adolescente, com essa criança, ou mesmo quando eu falo para ele, passo para ele algumas informações, já que ele tem esse direito de saber, e o direito de saber vai dando embasamento para essa criança de que, então eu não estou saindo na rua porque tem um motivo. Não é que minha mãe não quer mais sair ou porque eu não mereça mais sair, né?
Então, tem um motivo, você dá um embasamento para a criança continuar naquele isolamento social de uma maneira mais saudável possível, tá? Então, sempre depois que a gente conversa ou que a criança assiste com a gente alguma informação, é importante que a gente revise com essa criança ou adolescente o que ele entendeu a respeito disso, tudo bem? Ainda que seja um adolescente, muitas vezes o sensacionalismo da TV ou da reportagem, seja o que for, faz com que esse adolescente fantasie algumas coisas e a gente precisa ter a certeza de que o que ele entendeu é realmente o que foi dito, tá? Então isso é muito importante, sempre trazendo a informação. Ah, mas a minha criança é muito pequenininha. Eu vou adaptar a informação para a compreensão dessa criança. Como que eu faço isso? Então vocês devem ter visto até no YouTube, Facebook, rodou bastante o vídeo que mostrava para as crianças 2 pratinhos com água, com orégano, daí a criança bota o dedinho em um e o dedo fica todo cheio de orégano, e daí no outro pratinho a criança passa o dedo, né, no sabão e quando ela coloca o orégano se espalha. Então a gente vai usando de uma linguagem apropriada para aquela idade, então uma criança menorzinha, a gente vai falar do vírus como um bichinho, já que ela não entende o que é vírus, né? A gente vai mostrar figurinhas de um desenho para que ela consiga dar uma imagem para aquilo que a gente está falando. E a gente vai usar de experiência, porque a criança menor, ela compreende melhor quando ela experiencia aquilo, tá? Então, sempre trazendo a informação adequada para a criança do que está acontecendo na pandemia, no mundo, na mudança que a gente vai sofrer. Seja ela a mudança de a gente vai voltar para o Brasil, ou a gente vai mudar de cidade, ou a gente vai mudar de casa. A gente precisa compartilhar com a criança o porquê que a gente vai fazer isso. Muitas vezes a criança tem um apego muito grande àquela casa, né? Porque é o lugar onde ela se sente segura, onde ela se sente confortável, onde tudo ali para ela remete à família, a amor. E tem vezes que os pais saem de uma casa, mudam para uma outra casa, sem explicar para essa criança o que aconteceu. Então, querendo ou não, essa criança está fazendo uma desconstrução de deixar esse ambiente seguro, esse ninho protetor, para mudar para um outro lugar que vai sim se tornar também esse lugar de proteção, mas que ele precisa fazer uma construção para. E para isso, a gente precisa desse diálogo. E esse diálogo que antecede grandes mudanças, passa para a minha criança também a informação, o preparo de que toda vez que ela for passar por grandes mudanças na vida dela, ela também pode contar com esses pais, né? Então, eu estou saindo de uma nursery, indo para uma escola, um primary school, né? Um primeiro aninho. Essa criança sente que, bom, toda vez que tem uma mudança grande, toda vez que vai, nem que seja uma viagem, tá, gente? Toda vez que tem uma mudança na minha vida, é com os meus pais que eu sento, converso, que a gente coloca aí um cronograma, faz uma trajetória pelo que eu vou passar, para que eu me sinta mais seguro por essa transformação. Então, não tem que ser só pandemia, porque se Deus quiser, essa pandemia não vai voltar com força de novo e a gente não vai ter que passar por isso, mas estamos todos sujeitos, né? Mas sendo pandemia ou não pandemia, passamos por transformações na nossa vida. Como eu falei, podemos passar por outros tipos de isolamento social, como se um filho, por exemplo, tem aí uma catapora, né? Ou uma coisa muito mais simples, como piolho, por exemplo. E a professora fala, olha, não pode vir para a escola por tantos dias, vai ter que ficar em casa isolado. Então, qualquer tipo de mudança na rotina da criança pede, é uma exigência para que ela passe por isso de maneira mais saudável, essa comunicação informativa, levando em consideração a compreensão da criança, tudo bem? Lembrando que se você tem 2, 3 ou mais crianças, a comunicação deve se adaptar para cada uma dessas crianças, tá? Continuando aqui. Então, os pequenos, eles também devem ser assegurados de que papai e mamãe estão tomando providências e vão cuidar do assunto. Então, tomar muito cuidado na hora de informar, deixar as crianças sem uma resolução dessa informação.
Então, eu não estou só falando para ela, olha, tá tendo um bichinho no ar que a gente não consegue ver, mas que ele entra no nosso corpinho e que acontece isso e aquilo, por isso não estamos mais indo na escola, lá, 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 lá. A gente precisa fechar essa informação, esse pacote de informação, falando para a criança, trazendo informações para a criança, para que ela se sinta segura. E não só dizendo, olha, o circo está pegando fogo aí fora, a gente não pode sair. Aquela informação bem amedrontadora para que a criança não faça coisas fora do que é enquadrado como seguro e não passar para elas de, olha, tá tudo bem, apesar de todas essas mudanças, se a gente cumprir essas regras, se a gente fizer essas mudanças de acordo com o que está sendo dito, que é o mais seguro, vai ficar tudo bem, você está em casa, seguro com o papai, com a mamãe, com mamãe, com mamãe, com papai, né, incluindo todo mundo, e tá tudo bem. Caso você se sinta ansioso, com medo, vem conversar com a mamãe, vem conversar com o papai, eu tô aqui para te auxiliar dentro do seu medo, tá tudo bem sentir medo, porque é algo novo, e eu tô aqui caso você precise. Então, quando a gente passa a informação de uma mudança, ainda que seja vamos mudar de país, vamos mudar de casa, olha, tudo bem se você se sentir triste por estar saindo dessa casa que você gosta, tá? Você pode vir contar com a mamãe e falar o que você precisa, como que a gente pode fazer isso de uma maneira que você se sinta melhor. Comunicação acima de tudo, dando sempre a segurança para a criança de que ela não está sozinha, que o adulto responsável está dando conta dessa situação, trazendo segurança e proteção para essa criança, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque a criança, ela tem, obviamente, um raciocínio, como eu falei para vocês, imaturo. Ela não consegue pegar toda a informação e pensar, bom, se o meu pai que trabalhava está em casa, minha mãe que trabalhava fora também está em casa, e eles estão trabalhando, fazendo tudo isso aqui, eu estou seguro. A criança não tem essa habilidade de raciocinar logicamente do que está acontecendo. Então, eu preciso passar para ela o que está acontecendo, as medidas novas e como eu, adulto, vou assegurar a segurança dela. Tudo bem? Próximo tópico. É natural a nossa estranheza com o novo normal. Todas as preocupações com contágio, limpeza e prevenção, seja adulto, seja criança, tá? São inevitáveis os impactos psicológicos do isolamento na vida das pessoas, inclusive das crianças. Então, reações de medo, medo de adoecer, medo de morrer, de perder pessoas queridas, são sentimentos que as crianças também sentem, tá? E com isso, as crianças expressam o seu medo diferente do adulto. Elas lembram que ela não sabe, lembrando, né, que ela não sabe verbalizar de maneira adequada ainda, tá? Então, muitas vezes, a criança cria uma fantasia daquilo que está acontecendo, ela sente a tensão em casa, ela sente que mudou a maneira daquela família funcionar, o pai não vai mais para o trabalho, fica em casa, ou a mãe, enfim, ela sente tudo isso, mas muitas vezes ela não é que ela nem sabe verbalizar, às vezes ela sabe verbalizar, mas o que ela não sabe é identificar o sentimento, tá? Então é através de crises de angústia, irritabilidade, tristeza, alterações do apetite e sono, por exemplo, né, que esses sentimentos ganham voz. Então, muitas vezes, a criança não vai dizer, eu tô entediada. O que ela vai dizer é choro, é não comer, ou comer demais, dormir de menos ou dormir demais. Então, a criança fala muito mais na mudança de comportamento do que verbalmente. Porque a comunicação verbal, ela vem muito de uma família que está predisposta a conversar, a questionar, a ensinar sobre sentimentos, usando materiais para que a criança entenda, né, quais são esses sentimentos. Então, ainda que ela tenha domínio da língua, essa comunicação de entender o que passa aqui dentro para que eu verbalize para fora é um processo mais longo.
Quantos adultos, né, chegam na vida adulta e ainda não conseguem entender os seus próprios sentimentos? Eu trabalho muito isso em terapia, né? Do que eu estou sentindo? Será que eu estou realmente com raiva ou estou frustrada? Qual que é a diferença nesses dois sentimentos, né? Como eu identifico o que eu estou sentindo nesse momento? Então, se os adultos têm essa dificuldade, imagina só as crianças, né? Que estão permeando agora esse mundo. Então, é algo que a gente precisa prestar atenção no comportamento delas, porque isso vai falar muito mais alto. Então, você sentiu que a sua criança mudou algo aí no comportamento, seja na alimentação, no sono, está mais irritado, passa menos tempo brincando, passava mais antes, agora passa menos tempo, ou passa o mesmo tempo brincando, mas antes brincava de colocar as pecinhas ali, encaixava tranquilo. Agora você sente que ela tem mais raiva, mais impaciência em fazer isso, ou joga mais os brinquedos, ou brinquedos que a gente chama de little people aqui na Inglaterra, que é miniatura de pessoas. Eu falo que esses brinquedos devia ser... Quando você ganha o neném na maternidade, a gente devia ganhar um pacote desse de brinquedo, dessas pessoas em miniaturas, porque a criança fala muito através dela, né? Então, para pais que têm, né, bonecas, bonecos, ou esses pessoas em miniaturas, você vai ver que muitas vezes a criança reproduz o que ela sente através desses bonecos. Então, aí, esquecendo essa coisa de brinquedo para menina e brinquedo para menino, porque isso não existe, eu recomendo muito esse tipo de brinquedo para que a criança consiga verbalizar e você também consiga usar esses brinquedos como meio de comunicação, porque a gente usa assim, por exemplo, essa mamãe vai falar para eles sobre a pandemia, né? Então ela fala, filhinhos, a pandemia, isso e aquilo. E daí você usa o boneco menor, que é a criança, para, né, fazer assim, por exemplo, essa criancinha sai e chora. Eu tô com medo e não sei o quê. E você faz todo aquele teatro para a criança entenda. E a criança consegue dizer para você, eu também me sinto assim, né? Eu também tenho esse sentimento. Então, ela consegue espelhar-se nesse boneco, nesse little people, que é chamado aqui em inglês, tá? Então, isso é uma ferramenta, assim, preciosíssima para pais de crianças menores, até aí os seus 5 anos. É excelente usar esse material, tá? Para crianças que não têm essa verbalização tão ampla e que não tem ainda esse contato com os seus próprios sentimentos. Existe um outro brinquedo que são cartas, que são cartas de sentimento, que tem o rostinho triste, o rostinho feliz, o rostinho ansioso, e a gente usa disso para trabalhar com as crianças. Eu posso falar, a gente pode ter um encontro para falar só sobre brinquedos que auxiliam tanto no desenvolvimento da criança como na comunicação entre pais e filhos, tá bom? Se vocês quiserem, a gente marca um próximo encontro para falar em relação a isso, que é muito legal. São ferramentas excelentes para a gente conversar. Então é importante a gente lembrar que ninguém é forte o tempo todo, né? E por isso que é importante a gente respeitar os momentos de tempestade de cada um em casa e de cada um, não só a criança, a mãe e o pai também. Então os conflitos interpessoais, né, são proporcionais ao tamanho da tarefa coletiva, né? Então, é claro que cada família tem o seu contexto, tem os seus conflitos, tem as suas dificuldades, e eu não vou dizer aqui que é simples, porque eu não conheço a realidade de cada uma de vocês, eu estaria negligenciando algumas e mencionando outras, tá? Então, por isso que eu não vou fazer isso aqui, mas você olha aí para dentro da sua vida e pondere tudo que eu falo, colocando tudo isso em relação à sua família. Então, se é você, ou é o seu marido, ou sua esposa, que precisa desse tempo, precisa dessa tempestade, eu falo que os nossos sentimentos, relacionando isso a clima, por exemplo, você imagina que você vai formando nuvens, né? Que no começo são nuvens levinhas, nuvens branquinhas, e essas nuvens às vezes vão ganhando corpo, vão ficando cada vez mais pesadas, cada vez mais escuro, e a única maneira da gente ter um céu azul novamente é chover.
é se fazer tempestade. Então, se você precisa, ou se o seu filho precisa, sua filha precisa, o seu marido precisa desse momento para ser tempestade, seja ele para entrar num banho e chorar, seja ele para sentar com alguém e desabafar, seja dar uma volta lá na rua, seja o que for, precisamos respeitar esse momento. Essas nuvens, para serem desfeitas, precisam chover, né? Então a gente precisa se permitir essa tempestade quando sentimos essas necessidades. E muitas vezes a criança vai ter essas tempestades de uma maneira que adultos que são leigos no assunto vão achar que ai, é falta de respeito, é uma criança mimada, é birra, é para chamar atenção. Muitas vezes é essa criança dizendo, olha, não estou dando conta com tudo isso que eu estou sentindo nesse momento. Eu preciso pôr para fora. E quando nós falamos sobre birra, eu falei para vocês que a criança é como se o cérebro dela se encharcasse de hormônios estressores. E esse cérebro encharcado desses hormônios de estresse precisam dar uma descarga, né? Precisa sair esse estresse de alguma maneira. E muitas vezes é através de um comportamento diferente do que o seu filho costuma ter, tá? Próximo ponto. Os seres humanos, eles aprendem se relacionando com o seu entorno. Então, a criança aprende a explorar o mundo ao brincar a sua realidade. E o que é o brincar a sua realidade? É o brincar de faz de conta. Então, a mãe ganha o papel de filhinha, ou a mãe ganha o papel de professora e o filho é o aluno, ou vice-versa, ou através desses brinquedos que eu falei que aqui chama Little People. Então, isso é uma maneira da criança aprender a explorar o seu mundo, brincando a sua realidade. Por isso que é tão importante que a criança brinque, tá? Tanto é que nas pré-escolas, principalmente aqui na Inglaterra, se bate muito nessa tecla de que a criança aprende brincando. E isso é terapêutico, é muito importante. Tem pais que, como não entendem muito sobre esse assunto, acham que, mas vai lá na escola só para brincar. É a maneira que a criança tem de elaborar, de lidar com tudo que ela aprende novo, de extravasar, de dividir, de comparar. Então, a brincadeira é para a criança a ferramenta mais importante na aprendizagem, tá? Então, ainda que a creche e a escola não sejam os únicos espaços de cuidado e de aprendizagem, ali encontramos processos sistematizados que pretendem impulsionar a aquisição de conhecimento, tá? Então, é claro que não é o único lugar de aprender, é a escola, mas a gente tem um processo sistematizado, um profissional que é especialista naquilo que ela está fazendo, que sabe dar um suporte para a aprendizagem da criança. Mas esse não é o único local em que ela aprende. A criança, assim como o adulto, aprende em qualquer local e a gente pode usar isso muito ao favor da educação infantil, tá? Então, as instituições educacionais, elas promovem também a oportunidade de encontros com pares, pessoas de idades e momentos cognitivos aproximados. Então, esses encontros, eles promovem o que um autor chamado Vygotsky, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, tá? Ele chama de zona proximal de conhecimento, que contribuem muito, né, no aprendizado para a criança. Então, a socialização, o exercício de convívio no coletivo, né, ele complementa e é a consequência preciosa da frequência à escola. Então, não é só aprender o que a gente tem sistematizado educacionalmente, promovido por uma escola, mas é esse exercício de convívio no coletivo, né? E isso é uma consequência muito preciosa de estar na escola, porque ali a criança tem um espelho de outros seres que têm um momento cognitivo aproximado do dela, que sabe fazer coisas parecidas com a dela. Então, a escola proporciona também à criança uma diminuição na frustração, tá?
Porque a criança vê em casa um adulto que consegue fazer as coisas. Um adulto que consegue, quando está com fome, ir lá e se servir. Um adulto que consegue alcançar todas as coisas dentro de casa. Então, para a criança, muitas das coisas que acontecem em casa traz uma certa frustração. Porque, como já falamos na época, quando eu falei sobre a birra, a casa não é preparada para a criança. Ela está no tamanho do adulto, a não ser o quarto para quem tem um quarto Montessori, que é o lugar onde a criança consegue ter essa autonomia, aonde os móveis respeitam as suas necessidades. Mas caso ao contrário, ou o resto da casa, ela não tem essa acessibilidade, né? Quando eu falei sobre Montessori, eu falei um pouco sobre isso, né? O quanto esse método Montessori ele proporciona para as crianças uma acessibilidade à sua própria casa, né? Então, na escola, a criança consegue aliviar um pouco dessa frustração, porque lá tem outras crianças que, assim como ela, não conseguem equilibrar objetos, assim como elas não sabem escrever ainda, assim como elas precisam de ajuda para fazer uma coisa ou outra. Normalmente as escolas aqui são todas num tamanho, as coisas têm um tamanho acessível para a criança, então a pia para ela é no tamanho dela, as cadeiras são no tamanho dela. Então, a escola proporciona, além do conhecimento sistematizado, ela também proporciona essa socialização, esse convívio no coletivo, o que ajuda muito as crianças a lidar com essas frustrações. E daí a gente tem que pensar numa criança que ia para a escola e tinha esse recurso e agora passa a não ter, e inclusive agora o sistema educacional passou a ser uma maneira diferente, que é o online, né? Quer dizer que agora ela perdeu esse espaço onde ela encontra outras pessoas que estão nesse mesmo patamar que ela perdeu o convívio com amigos, né, com a professora, com esse ambiente que trazia para ela também esse conforto de acessibilidade, esse ambiente que tem talvez um parquinho, uma diversão que em casa fechado ela não tenha. Então são coisas que a gente precisa levar em consideração na mudança de rotina dessa criança ou adolescente, tudo bem? Então as consequências elas variam, né? A depender da idade e ela é sentida por cada um de maneira diferente. Então, crianças maiores, elas tendem a sentir mais falta da rotina anterior ao isolamento, visto que provavelmente elas já frequentavam escolas e tinham atividades fora do âmbito familiar. A criança, conforme vai passando a idade, ela vai ficando mais velha, ela precisa ser nutrida por outras coisas que vêm fora desse âmbito familiar, né? Então, quando a gente é menorzinho, a atenção, o conhecimento, a disposição da mãe e do pai é o suficiente. Mas conforme ela vai crescendo, ela precisa de ter outros exemplos, como um professor de judô, por exemplo, né, como uma professora de artes, como uma professora de algum ensino religioso, de uma igreja, enfim, ter outros exemplos de adultos, né? Então, a criança mais velha, ela vai sentir mais se ela tiver essa rotina fora de casa, né? Quando ela é suprida por outros profissionais fora de casa, tá? Então, as crianças menores, elas sentem falta de sair de casa, né? Pois é nos passeios que elas recebem as informações diferentes, elas veem outros adultos quando saem de casa, veem outras crianças, veem animais, outras plantas, e tudo isso é uma variedade de informação que ela não recebe dentro de casa e que é muito importante para a construção da criança. Quando a gente vai passear com as crianças, eu acho que isso aí também é um outro tema para um outro encontro de como ensinar no nosso dia a dia, né? Quais são as oportunidades que eu tenho de ensinar? Que eu trabalho muito isso com pais que fazem acompanhamento de desenvolvimento infantil, é que em todo momento nós temos oportunidades de ensino para a criança. Como, por exemplo, hoje vamos sair para achar formas. Então, toda vez que a gente identificar uma forma, a gente vai apontar. Então, eu vejo, por exemplo, uma roda de um carro.
Círculo, olha lá, esse é um círculo. A gente pode até levar aquele livrinho que mostra as formas, né? Quadrado, triângulo, círculo, retângulo. E conforme eu vou achando, a gente vai apontando para essas formas, por exemplo. A gente pode trabalhar cores, a gente pode trabalhar segurança, né? De atravessar a rua, de olhar para o lado, de segurar as mãos. Enfim, é uma gama gigantesca de coisas que eu posso ensinar para uma criança numa simples ida ao mercado, né? E em questão de ir na esquina, num passeio na quadra. Então, a gente tem que aproveitar, né, dessas oportunidades, e a criança, ela recebe muita informação de maneira leve, que não é sistemática, como uma escola, de uma maneira mais divertida, e isso vai tornando ela uma criança mais é, atenta a detalhes, uma criança que vê aprendizagem em todas as coisas. Então, são inúmeros os benefícios, a gente pode falar também sobre esse tema, caso vocês tenham essa necessidade, tá? E agora o bebê. O bebê, ele sente principalmente na tensão e compartilham as emoções dos pais. Então, a criança não tem, o bebezinho, não tem aquela noção racional de rotina, né? Ele sente, ele tem uma compreensão leve de rotina, de que depois que eu mamo, tem um banho, depois desse banho eu brinco, mas ela não tem assim, nossa, hoje mudou um item da minha rotina, será que aconteceu por causa disso ou daquilo? Isso a criança não tem, né? Esse raciocínio lógico. Mas ela sente, e ela sente principalmente a tensão, e ela compartilha das emoções dos pais e das pessoas que moram, não só dos pais, tá? Se na sua casa moram outras pessoas, dessas pessoas que compartilham o ambiente com ela, tá? Então, ainda em relação ao bebê, né, ao começar pela amamentação, né, onde o estresse materno para as mães que amamentam no peito, tá? O estresse materno, ela provoca uma alteração hormonal no leite, que inclusive o bebê sente o gosto diferente do leite. Então, o bebê, ele absorve a inquietude dos moradores de casa, a tensão que os pais expressam após verem as notícias, tá? A gente acha que isso passa despercebido, mas eles são esponjas, né? Aí eles ainda não sabem filtrar, de minha mãe ficou nervosa com as notícias que estavam no jornal, mas tudo bem, vai passar. A criança não tem noção disso. Ela absorve aquilo, seja pela amamentação, ou seja pela tensão daquele ambiente. Porque quando estamos nervosos, ansiosos, agimos de maneiras diferentes, né? A nossa paciência, a ansiedade, ela molda muito do nosso comportamento. E a criança sente minimamente, porque a criança absorve muito o seu tom de voz, a maneira como você fala com ela, se é gritado, se é mais lento, se é segurando o choro. Ela não entende, mas ela absorve essas emoções, tá? Por isso que é tão importante a gente refletir em relação a isso. Então, quais são os sintomas? Ao ficar mais ansiosa, uma pessoa tende a ter uma conduta sem nenhuma semelhança com o habitual. E a criança não é diferente, como eu já vim falando para vocês. Por isso que um olhar mais atento, que consegue diferenciar as reações do bebê, dirá o que ele está sentindo quando ele não consegue verbalizar, tá? Quando ele ainda não é capaz de verbalizar ou quando ele ainda não tem todas as ferramentas de verbalização. Então, além, e no adolescente também, tá? Porque o adolescente, ele fala, ele tem o domínio da língua, mas muitas vezes ele tem dificuldade de colocar aquele sentimento para fora, de compartilhar aquilo. Então, pelo comportamento do adolescente, nós também sentimos a mudança, tá? Então, a criança, ela pode agir de forma mais opositora, irritada, triste, isolada. E, além disso, o padrão de sono se altera, tá? Gerando dificuldade em adormecer, provocando insônia, ou o contrário, ou dormindo demais também. Então, a relação que a criança tem com a comida também muda. Então, mamar ou comer, tá? Independente das duas formas,
de mais ou de menos também é um sinal. Assim como fazer xixi na cama, birras mais frequentes. Então, é importante que esses fatores sejam levados em consideração, como também a regressão, tá? Crianças que voltam a fazer o que não faziam mais. Então, por exemplo, meu filho não fazia mais xixi na cama, agora faz. Não usava fralda, agora pede pela fralda. Não mamava mais na mamadeira, agora pede. Então, todas essas coisas, essas mudanças, podem estar representando, falando para você que a sua criança está passando por um quadro de ansiedade, por um quadro deprimido, por uma instabilidade emocional. E para isso, como eu já venho falando, a gente precisa ter essa sensibilidade e entender essas mudanças, tá? Continuando. O tédio, devido à restrição de rotina, afeta as crianças pequenas também. Criança pequena também sente tédio. Bebês também sentem tédio. A gente pincelou um pouquinho quando uma de vocês me perguntou em relação a crianças que amamentam, tá ali mamando, seja no peito ou na mamadeira, ou na hora de fazer dormir, e são crianças que beliscam, que puxam, ou puxam orelha, cabelo, ou beliscam, ou pegam na boca. Isso é um sinal de tédio. Como ela tá ali amamentando e não tá fazendo mais nada naquele momento, né? Ela busca ocupar a mãozinha dela com outras coisas. Então, a gente tem que ir percebendo o que é uma manifestação de birra, né? De birra, e nós falamos sobre birra, sobre o fato desses picos de desenvolvimento, falamos sobre mudanças nas fases de desenvolvimento. Então, não é aquela birra pejorativa, é a birra real. E quando é uma sinalização, quando a criança está te dizendo que algo está acontecendo aqui dentro que ela não consegue verbalizar, tá? Deixa eu só deixar entrar aqui, que tem algumas mamães que me pediram. Então, vamos lá. Então, sobre o tédio. Então, a criança, ela passa a ficar muito menos tempo entretida com um livro ou um brinquedo, por exemplo. Ela grita sem motivos aparentes. Essas são características de crianças que estão sentindo tédio, tá? Não sei se vocês estão acompanhando bem aí. Mas o tédio, ela pode se manifestar como: o meu filho sentava antes, eu lia um livrinho inteirinho, ele escutava. Agora ele não senta mais, não fica mais querendo ouvir esse livrinho. Ou ele grita sem motivo aparente, né? Não tem nada acontecendo e ela grita. Ela puxa o próprio cabelo ou outra parte do corpo. Normalmente a criança puxa o que ela consegue alcançar. Então, cabelo, orelha, ou crianças que são um pouquinho mais velhas puxam cílios, e esse é um sinal, muitas vezes, de ansiedade, de tédio. É importante a gente prestar atenção em relação a isso. Que mais? Tenta morder outra pessoa ou até a si mesmo, sem motivos aparentes, tá? Crianças na faixa etária aí do seu 1 a 2 anos tem alguns motivos para morder. Então, a gente tem que saber diferenciar quando são motivos para, porque você imagina que você tem uma boca banguela, uma boca sem dente nenhum. E, de repente, né, de um dia para o outro, de alguns dias para o outro, você acorda e tem um dente ali, né? E tem um dente ou tem 2 dentes, cada vez vai tendo mais dente. E a criança vai explorar isso, como ela fez com qualquer outra parte do corpo dela, né? Quando ela encontrou o pé, ela não levou o pé na boca, ela não levou a mãozinha na boca, ela vai experimentando o que aquela parte do corpo faz, o que eu posso usar isso aqui para. E a mesma coisa é o dente, tá? A criança no começo vai morder diferentes objetos para ver como que ela sente esses diferentes objetos nesse dente, o que esse dente faz a esses objetos, mas também, entre outras coisas, mas também tem a mordida por ansiedade, tá? Como que a gente identifica que a mordida é por ansiedade? Você vê que não é uma mordida que está explorando um objeto, por exemplo. Ela vem engatinhando até você e crau, e morde, ou morde a si mesmo. Então, ou ela, por exemplo, você está
ocupada com uma outra coisa, a criança está do seu lado e para querer a sua atenção, né, ela morde, então ela está manifestando, na verdade, aquela mordida quer dizer uma outra coisa. Como saber se o que o meu filho, exatamente o que ele está passando, é uma mordida de manifestação de ansiedade, de tédio, ou se ela está só explorando o dentinho? Mandem mensagem para um profissional. Um profissional vai conseguir te guiar melhor numa situação como essa. E para as mamães que me mandam mensagem, vira e mexe eu recebo mensagem falando assim, Marília, quando eu quero contratar um profissional de psicologia, né, uma psicóloga, eu tenho que fechar um tratamento? Não necessariamente, tá? Quando a gente vai tratar sobre esse acompanhamento de desenvolvimento, existe sim o pacote de desenvolvimento, onde os pais fazem aí uma sessão a cada 15 dias ou uma sessão mensal para acompanhar o desenvolvimento. Mas eu tenho uma dúvida pontual, está acontecendo algo corriqueiro aqui em casa, eu não consigo fazer isso mudar, isso não é saudável para nós aqui em casa, não é saudável para o bebê. Marília, ou seja, qual for a profissional, eu quero marcar uma sessão para trazer o que está acontecendo, para a gente discutir e achar aí um meio, né, fazer mesmo personalizado, passo a passo, como a gente vai intervir com essa criança. E isso pode ser feito, sim, em apenas uma sessão. Para as mamães que vira e mexe me perguntam, às vezes curiosidade, né, de vocês também saber. Não precisa fechar um pacote mensal de sessões de terapia para desenvolvimento infantil. A gente pode fazer para uma coisa específica. Vou começar a introdução alimentar, tô nervosa, né, não sei se eu vou dar conta. Marília, posso fazer uma sessão? Com certeza, a gente pode trabalhar uma sessão. Se for suficiente para você, ótimo, vida que segue. Não foi suficiente, vai precisar de uma segunda sessão? Beleza, a gente continua nessa segunda sessão. Tudo bem? Só para vocês entenderem. Deixa eu ver quanto tempo que a gente tem aqui. Acho que ainda tem bastante, porque não está mostrando. Deixa eu dar uma lidinha no que vocês mandaram aqui para ver se eu não estou perdendo nada. Ó, a pergunta é sobre o estresse da pandemia sentido durante a gravidez, mesmo que tudo passe até o bebê nascer. Pode ter alguma alteração permanente de ansiedade no feto/bebê? Eu fui fazer uma pesquisa assim mais científica para trazer para vocês mais informações em relação a estudos, e é óbvio, né, que ainda é muito escasso a quantidade de estudos, já que essa pandemia acabou de acontecer, né? Começou agora em final de 2019, começo de 2020. Então, cientificamente, especificamente em relação à pandemia, eu não tenho para mandar aqui para vocês um artigo científico, por enquanto, que vá comprovar isso. Mas temos inúmeros artigos científicos que falam sobre a ansiedade na gestação e as consequências no feto/bebê. E sim, temos consequências, sim. Depende muito do quê? Depende da quantidade de estresse e depende de como esse estresse é sentido. Por quê? Eu vou pegar, por exemplo, 10 mães, vou colocar o mesmo nível de estresse, né, uma situação de estresse com o mesmo nível para todas elas. Cada mulher vai sentir isso de maneira diferente, porque somos seres únicos, temos a nossa estrutura psíquica, nossas estruturas emocionais diferentes umas das outras. Então, eu não consigo taxar. Sentiu mais de 10 dias de estresse na gestação, o neném vai nascer assim ou vai nascer assado. Não posso e ninguém pode falar isso para vocês. Como eu falei, cada ser é único e absorve o estresse de uma maneira diferente. Mas mulheres que passam por períodos longos de estresse durante a gestação podem sim ter nenês prematuros ou desenvolvimentos mais lentos, principalmente por exemplo, área respiratória, ou crianças que são muito mais choronas, crianças que são muito mais
high need, que a gente chama, que são crianças que precisam mais de colo, porque sentem mais ansiedade, porque querendo ou não, quando a mãe sente estresse, passa por uma fase, né, de instabilidade, ela produz mais hormônios, e não é só a mãe, não. Qualquer outro ser produz hormônios de estresse. E esse neném é permeado na sua formação, apesar da placenta filtrar, sim, né, vários componentes, a criança recebe um tanto desse hormônio de estresse. Por isso que eu falei, não tem como eu saber qual foi a porcentagem de estresse que a sua placenta filtrou e o qual que a criança recebeu. Eu não tenho como dizer qual que foi o nível sentido pela mãe de estresse, porque cada um sente de uma maneira diferente. Mas sim, mulheres que estão em zonas, por exemplo, de muito estresse, como zonas de guerra e coisas do tipo, ou seja, até um meio ambiente no qual, por exemplo, sei lá, ela tá com um pai que tá com câncer terminal e ela tá passando por muitos estresse, ela perde esse pai durante a gestação, ou coisa do tipo, essa mulher pode ser, sim, vir a dar à luz prematuramente, esse neném ter algumas necessidades de prematuridade, tá? De desenvolvimento, e ter, assim, algumas necessidades de uma criança de um bebê, né? Que é mais ansioso, de um bebê que talvez tenha mais dificuldade para amamentar, de um bebê que talvez tenha dificuldade para dormir, mas isso nunca é 1 mais 1 é 2, tá, gente? Nunca. Então, se você tá grávida, passando por isso, qual que é o meu conselho? Se você está sentindo essa ansiedade, se você tem sentido isso afetando você de alguma maneira, ainda que mais simples, procura um profissional para que ele consiga entender qual foi o nível de estresse, como você absorveu esse estresse, como isso impactou a sua vida, para que esse profissional consiga te guiar, para que você consiga levar, né, o trajeto que você tem aí dessa gestação até o final da melhor maneira possível a partir de agora, e as possíveis, talvez, intervenções que você tenha que fazer com esse neném. Porque tem muitas mães que passam por muito estresse na gestação, depois esse neném nasce um neném realmente mais ansioso, um neném que, por exemplo, que não fica num carrinho, né, que não fica em outro colo a não ser o da mãe, mas assim, bem extremos, tá? Porque no comecinho o neném realmente ele prefere mais o colo da mãe mesmo, mas não é uma questão de preferência, é uma questão de um neném que não fica em outro lugar a não ser com a mãe, tá? Que a mãe não consegue tomar um banho sem que esse neném esteja esgoelando lá fora. Então, para que você consiga lidar, entendendo que essas possíveis consequências podem acontecer, para que você não imagine, esse neném não me ama, ou o meu filho tem algum problema, né? Para você entender que às vezes é uma consequência, mas que existem sim várias coisas que eu posso fazer com esse neném para que ele vá retomando um funcionamento calmo e normal, como a gente gostaria que ele tivesse, tá? Então, espero que eu tenha me sido esclarecedora. Eu não quero nunca dizer que para todo mundo é a mesma consequência, para todos os bebês que sofrerem X vai ser Y, porque dentro da psicologia, diferente de exatas, a gente não consegue prever exatamente. A gente tem hipóteses, a gente tem chances, mas não dá para dizer, não, grávidas que passaram pela pandemia, todas elas terão bebês ansiosos. Não tem como eu falar isso para vocês. Como eu falei, não tem como eu saber, né, o que a sua placenta filtrou, como você sentiu o estresse, o quanto de hormônio de estresse o seu corpo produziu. Então, são muitos os fatores. Caso vocês tenham algumas dúvidas mais específicas, me mandem mensagem. Se eu achar que não der para responder por mensagem, a gente marca uma sessão. Caso der para responder por mensagem aqui de texto, eu estou feliz em ajudar vocês em relação a isso, tá? Por favor, podem contar comigo em relação a isso. Vamos lá, continuando aqui na nossa listinha. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Não. Então, bora continuar aqui. Agora chegou aquela parte, né, do nosso bate-papo aqui, que eu trago as informações de pesquisas científicas para não parecer que é só um achômetro, apesar da quantidade de horas que eu gasto montando esse nosso bate-papo,
mas para vocês terem um embasamento mais é, concreto, tá bom? Então, para a gente ponderar aí, enquanto nós percebemos as consequências mais imediatas, estudos tentam analisar que efeitos podemos esperar para o futuro dos nossos filhos, tá? Então, em outras palavras, como que o isolamento social pode impactar no aspecto emocional dos mais jovens daqui para frente. Então, a gente tem aí um estudo que né, está buscando muito essas informações. É claro que ele ainda não está completo, tá? É um estudo que eu tive acesso, mas que ele está em processo, já que a pandemia não acabou, tá? Então, é uma pesquisa que ela é conduzida pela Universidade de Bath, aqui no Reino Unido, e ela foi publicada na primeira semana de junho, esse primeiro parecer deles, tá? Então ela fez uma primeira tentativa de responder esta pergunta, investigando aí publicações anteriores sobre solidão e a sua relação com a saúde mental dos jovens, tá? Então a gente está falando de crianças, de bebês, de adolescentes que passaram por outras situações de isolamento, de solidão, de mudança de rotina, e quais foram as consequências nessas crianças, adolescentes ou bebês lá daquela época, porque hoje elas são adultas. Deu para entender o que eu quis dizer? Então vamos lá. O artigo ele sugeriu que crianças e adolescentes tendem a vivenciar altos níveis de depressão e ansiedade depois de períodos de isolamento social e lockdown, tá? Então, muitas vezes a criança passa por esse período de lockdown, absorvendo muito, como eu falei para vocês, essa esponjinha que pega um pouco de informação da TV ligada aqui, que pega os sentimentos dos pais aqui, que pega essa sensação de mudança, insegurança, de rotina diferente, de pais mais ansiosos, de instabilidade financeira, muitas vezes dentro da família, e por não saber verbalizar, eles também não dão conta de processar isso sozinho, né? De elaborar, de pegar essa bagunça toda e transformar numa outra coisa, tá? Isso que é terapia, é isso. Para quem acha que terapia é para louco, a terapia é essa ferramenta, tanto para a criança quanto para o adulto, de pegar tudo que eu estou sentindo, de olhar para isso de fora de mim mesma, olhar para isso, ser empático com as minhas necessidades, trabalhar isso, como que eu posso usar isso ao meu favor, o que eu posso mudar, o que eu não posso, como que eu vou lidar com o que eu não posso, isso é terapia, tá? Então, essas crianças que não conseguem elaborar tudo isso, não tem um ambiente no qual ela consegue dividir esses sentimentos, ela nem sabe dividir esses sentimentos com os pais não têm essa sensibilidade de promover a eles um ambiente mais seguro, mais estável em meio à instabilidade. Essas crianças guardam isso, tá? Essa esponjinha, ela guarda e muitas vezes no seu inconsciente. E isso vai regendo essa criança, porque toda essa mudança, ela ela muda, ela altera ou ela constrói uma conexão cerebral diferente do que a gente teria caso não tivesse uma pandemia, caso não estivesse passando por um estresse, tá? Então, os achados também levaram os autores a crer que os jovens que passam por períodos de solidão podem ter 3 vezes mais chance de desenvolver depressão no futuro. Então é isso que eu falei para vocês. Tudo isso fica guardado, mas não desaparece. Tanto é que quando a gente vai trabalhar terapia com qualquer adulto, é claro que a gente trabalha muito o que é trazido como emergencial, o que eu preciso tratar agora que eu não estou dando conta, mas aí a gente vai fazendo essa regressão do nosso passado, de elaborar coisas que aconteceram na minha vida, desde a minha infância, que eu não tive essa oportunidade de verbalizar, de entender, de compreender o porquê, quais eram as posições dos meus pais, a minha naquela época, e transformar isso em algo bom.
isso vai deixando de me reger inconscientemente. Então, é nesse sentido. A criança que agora, por exemplo, ia para uma escola, tinha um convívio com os amigos, agora ela passa por uma mudança escolar, que é online, ou quando ela retorna à escola, aquelas crianças que retornaram, tem aquela tensão toda, ela tem que ir com uma roupa, trocar para outra roupa, tem que estar sempre, né, limpando as mãos, cada um no seu quadrado. Tem escolas em vários lugares do mundo onde cada carteira tem um acrílico fechando essa criança. Tudo isso tem impacto, né? Você não passa despercebido. Tudo isso faz uma construção diferente dentro aí do seu sistema de emoções, né? Do seu sistema psicológico. Tudo isso tem um impacto. Então, o que esses estudos estão, né, concluindo? Que assim como esses adultos hoje, que lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, passaram por outras situações de isolamentos, hoje tem 3 vezes mais chance de ter uma depressão, né? Uma depressão, assim as nossas crianças também terão, caso a gente não tenha um olhar de cuidado diferente, não tenha um acompanhamento de um profissional, não busque informações para saber como lidar com isso, tá? Então, a partir dessa análise, né, dessa nossa análise, a gente percebe que existe uma forte associação entre solidão e depressão entre jovens e adultos, tá? Os jovens, quero que vocês entendam, tipo, bebê, criança, adolescente, jovens, essa primeira fase aí do adulto, tá? Então, nós sabemos que esse efeito, ele pode, às vezes, ser prolongado. Então, o que significa que podemos demorar até 10 anos para entender realmente a escala do impacto dessa crise do coronavírus, né, para a saúde mental. Então, o que nós estamos vivendo hoje, às vezes vai aflorar daqui 10 anos, daqui 5 anos. Ou, por exemplo, vai começar o próximo ano letivo. A minha criança que até então ia tão bem para a escola, nunca chorou, nunca teve problema de retorno à escola, agora não quer ir, não estou entendendo. Então, talvez essa criança absorveu tanta coisa em relação a não pode tocar, não pode espirrar, tem que usar luva, não pode abraçar, que ela está tão amedrontada de voltar para essa escola, que às vezes o impacto só vai vir lá em setembro, na hora que ela for retornar à escola. Às vezes até agora ela não manifestou mudança nenhuma, mas ela é uma esponja, como eu falei para vocês. A criança não sabe filtrar. Então pode ser que essas crianças, esses adolescentes, esses bebês vão manifestar mais tardiamente as consequências do coronavírus, né, para essa saúde mental. Eu tô achando estranho que ainda não recebi a mensagem aqui falando que a gente só tem 10 minutos, mas vamos seguir. Outro ponto que eu quero tratar com vocês. Nós ainda estamos em um processo de aceitação com a ciência psicológica, tá? Ainda ouvimos muito que, isso aí é coisa da sua cabeça, né? E eu sempre digo que é mesmo, né? Assim como a gastrite, por exemplo, é coisa do seu estômago, as coisas mentais, psicológicas, emocionais são coisas da sua cabeça. E elas têm uma relevância, sim, e elas interferem muito na nossa vida, muito mais do que a gente imagina. Mas a gente está começando a olhar mais para a ciência da psicologia de uma maneira menos preconceituosa, né? Desassociando as doenças psicológicas com falta de vontade, não ter o que fazer. A gente agora está nesse processo de entender que, assim como eu tenho uma doença do corpo físico, eu tenho uma doença psicológica, né? E isso é muito importante. Olha, a Carol falou que recebeu uma mensagem no início dizendo que não tinha limite de tempo. Que legal, né? Então, vou seguir para eu não tomar ainda mais o tempo de vocês por aqui. Mas vamos lá. Então, precisamos olhar aí, né, para tudo isso com a real importância que o nosso sistema cerebral tem, o nosso psicológico tem. Então, o corpo ele pode manter, por exemplo, os órgãos vivos em bom estado, mas
Se acontece uma morte cerebral, por exemplo, o corpo vive, mas a pessoa não está mais vivendo. Então, olha o quão é importante o nosso cérebro, o nosso psicológico. E muitas vezes a gente olha para ele como, preguiça, falta de ter o que fazer, falta de carpir um lote, né? As pessoas falam. E não, isso é uma doença, ou isso é uma necessidade. É o seu estômago doer de fome, não é uma doença, mas é uma necessidade. Às vezes esse peito aí apertado, essa angústia, é a mesma dor do estômago que está com fome. Não é uma doença, mas é uma necessidade que o seu corpo está aqui, ó, sinalizando, presta atenção em mim, tanto no adulto quanto na criança ou no adolescente, tá? E assim, como um adulto tem problema digestivo, por exemplo, e uma criança também tem problema digestivo, assim ambos têm que lidar com o sistema psíquico. Então, assim como nós adultos temos depressão, crianças também. Crianças também têm crise de ansiedade, né? Crianças também têm as suas dificuldades para lidar com as suas emoções. A gente não pode desvalidar isso na criança e nem no adulto, né? Inclusive. Então, como auxiliar uma criança caso você não esteja saindo muito de casa, ou caso aconteça mesmo um segundo lockdown, como eu falei para vocês anteriormente? Então vamos lá, agora para a parte prática. Como que eu vou botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer de uma melhor maneira dentro da minha casa? Lembrando que eu vou sempre dar exemplo para vocês genéricos e vocês sempre têm que pensar qual que é a criança que eu tenho na minha casa, a idade que ela tem, a compreensão, né, o cognitivo que ela tem, que às vezes a criança tem uma idade X, mas ela tem uma compreensão cognitiva muito maior, né, do que aquela idade. Então, leve em consideração o que você vive, o que encaixa na sua vida e o que fica melhor para a sua família e para a sua criança também. Então, vamos lá. Introduzir uma variedade de novidades com mais frequência. Isso, caso você esteja em casa fechado, não esteja saindo ou esteja saindo com menos frequência. Então, introduzir aí uma variedade de novidades. Então, já que a criança não sai tanto de casa, como, por exemplo, eu mostrei para vocês no grupo algumas semanas atrás, que eu fiz a indicação de uma atividade que era o Activity Trace, que é aquelas que na verdade não precisa ser exatamente aquilo que eu mandei, tá? Pode ser uma bacia, pode ser uma bandeja, pode ser o que você tiver em casa. Se você não tiver essa mesinha, que é uma mesinha bandeja, pode ser uma bandeja, pode ser um plástico que você estica no chão, né? Que eu indiquei para vocês. Então, o que vai ter nessas atividades? Diferentes texturas, por exemplo. Então, um dia eu vou trazer areia, daí 2 dias depois eu vou trazer aquele slime, que é aquela geleca que as crianças adoram. Depois eu vou trazer pedrinhas coloridas. Eu vou trazer grãos, por exemplo, grão de arroz, grão de feijão, né? Vou trazer diferentes tipos de grãos para a criança ver, tocar, brincar com aquilo. Às vezes eu vou associar, como eu mandei nas imagens ilustrativas para vocês, caminhãozinho de construção, para que ela enche esse caminhãozinho de feijãozinho, ou, por exemplo, diferentes tipos de containers mais fininhos, maiores, mais largos, mais grossos, coloridos, enfim, diferentes materiais. Ou eu vou trazer para essa criança diferentes texturas em materiais. Eu vou trazer jornal, eu vou trazer revista, eu vou trazer tecido, né? Eu vou trazer linha, lã. Então, trazer sempre, introduzir uma variedade de novas atividades para que tenha um momento no dia aonde ela consiga explorar novas coisas, tá? Isso não é só para a pandemia, isso é recomendado no dia a dia da criança, principalmente se ela não vai para a escola, que ela tenha esse maior número de oportunidades, né, propícias para o aprendizado, tá? Outras coisas, novos livros, por exemplo, pedir online, né, livrinhos novos, sei lá, uma vez por mês a gente compra um livro novo, porque a criança enjoa assim da historinha,
fazer rodízio de brinquedo e de livro, então não estar sempre todos os brinquedos disponíveis. Eu deixo ali 5 brinquedos disponíveis, o resto fica no armário. Na semana que vem eu tiro aqueles 5, coloco outros 5. Então a gente consegue ajudar a criança a trabalhar o tédio, né? Porque a memória dela é mais curta que a nossa. Então, muitas vezes, se você tiver, por exemplo, 3 grupos de brinquedos nesse rodízio, quando você completar o ciclo e voltar para aquele primeiro grupo de brinquedo, muitas vezes a criança encara aquilo como um brinquedo novo, como se ela tivesse ganhado um brinquedo novo, né? Então, isso é muito interessante para auxiliar a criança lidar com o tédio, tá? Que mais? Os livros, né, para as crianças que não usam telas e para as que usam, né, os vídeos, por exemplo, de natureza, de praia, de montanha. Então, tirar um pouquinho daqueles vídeos do Mundo Bita, do Palavra Cantada, para trazer também para elas, por exemplo, um novo cenário. Eu vou procurar no YouTube um vídeo que mostre florestas, que seja, né? E tem vídeos em 4K que são, assim, incríveis. Parece que você está dentro da floresta. E você pode pôr se você usa tela, tá? Você pode pôr essas imagens que vão mostrar aí a floresta, por exemplo, na TV, para ficar bem grande. E daí você pode colocar espalhada ali na sala tecidos verdes que imitem como se fosse uma floresta. Então, para a criança, dentro da imaginação dela, é como estar naquele lugar. Eu trago uma variação para ela de ambiente sem tirar ela de casa, né? O que eu posso fazer também para os pais, que eu posso indicar para os pais que não usam telas, é buscar áudio. Então, por exemplo, áudio de floresta, onde vai fazer o barulho de andar nas folhas, de sapo, de grilo, ou vai fazer um barulho daí de chuva, ou um barulho, por exemplo, de mar, e eu vou montar ali aquele ambiente, às vezes, se eu tenho areia, coloca areia num lugar, água numa piscininha, por exemplo. Então, eu vou trazer para a criança um outro ambiente que, além de relaxante, além de variar, né, de lidar aí com o tédio da criança, é um ambiente riquíssimo para a aprendizagem dela, tá? Então, tá aí algumas ideias para vocês. Nas segundas-feiras eu vou indicando sempre novas ideias e assim que a nossa plataforma ficar pronta, um dos nossos, não, acho que todos eles têm, todas as assinaturas oferecem esse acompanhamento de desenvolvimento infantil. Então, seja qual for o pacote que vocês quiserem escolher, né, da assinatura da Tribo Mãe, vai ter esse tópico, ajudando vocês no desenvolvimento que o seu filho está passando, de acordo com a idade dele e o que está acontecendo aí dentro do mundo ou do seu mundo, atividades para que você consiga estimular, dar suporte, trabalhar melhor. E tá ficando lindo. Eu não vejo a hora de dividir com vocês o nosso site, porque ele tá ficando a coisa mais linda do mundo. Tá sendo pensado nos mínimos detalhes. Então vamos lá, o que mais que a gente pode fazer para ajudar essas crianças? Outras atividades que são super legais é o face painting, né, que é o pintar o rosto. E caso você não queira comprar tinta específico de rosto para pintar, por exemplo, um leão, e daí a gente vai brincar na floresta, você pode fazer com pincel e água. Então, só de molhar a água no pincel e passar no rosto da criança, eu até lembro que quando eu era professora e eu fazia essa atividade no final do dia, e as crianças tinham um dia bem longo na escola, até às 6 horas da tarde, quando eu fazia isso no final do dia, era tão engraçado, porque ao pintar o rostinho delas, elas vão relaxando de tal maneira que a boquinha vai até abrindo, assim, ó. Elas vão ficando tão relaxadas, e essa pode ser uma atividade para ajudar elas, tanto a criança grande quanto a criança pequena, tá? Não precisa ser só no rosto, pode ser em outras partes do corpinho, assim como a massagem também é uma atividade de relaxamento, que pode ser feita de
uma via de mão dupla, tá? A criança pode tanto receber a massagem, como ela pode dar. É através do dar e receber que ela vai aprendendo a ser útil, ela vai entendendo que o que ela faz impacta o outro, essa colaboração de manter o meio aonde eu vivo mais equilibrado, mais harmônico. Então, isso a gente aprende através do brincar. E tudo isso vem no pacote de assinatura que eu falei para vocês, quando eu for tratar a questão da atividade. Então, eu não vou simplesmente falar assim, ó, atividades do mês, essa e essa. Elas terão ali também o como fazer essa atividade, o porquê que você vai fazer essa atividade e como você pode usar dessa atividade para ensinar outras, ampliar, né, essa aprendizagem. Então, não é só a massagem, por exemplo, para relaxamento, como fazer, aonde tocar, como fazer. Mas ela vai ensinar também para essa criança e você vai verbalizar aí falando: "Ai, é tão gostoso quando você faz massagem na mamãe, eu fico tão relaxada, ai, tô tão feliz, obrigada por você também se dedicar a mim". Entende? A criança entende que num relacionamento não é só ela que recebe, ela recebe, mas ela também dá. Então, isso são coisas que as assinantes da Tribo Mãe vão receber esse amparo aí também, tá? Então, se você já está saindo, aproveitando parques, fazendinhas que estão abertas agora, fazendinhas dentro da cidade mesmo, tá? De Londres. Tente focar em passeios que relaxam ao invés de atividades que estimulam demais e estressam. E isso eu tô falando do retorno do isolamento social para uma vida normal, tá? Porque agora a gente também é como se você tivesse um carro que está sempre andando em primeira e segunda marcha e do dia para a noite você quer arrancar com esse carro em terceira e quarta marcha, tá? Esse carro não dá conta. A criança também não. Então, é gradual. Então, caso você esteja começando a sair agora, começa com passeios em lugares que tem menos pessoas, né? Para depois ir aumentando a quantidade de estímulo, de pessoas, de estresse. E do estresse, o que eu tô falando? De entrar com essa criança, por exemplo, num metrô, né? Você não pode ralar aqui, não pode ralar aqui, não encosta, não senta, não faz, coloca máscara. Então é muito estresse. Eu saí de casa e o nível de estresse é muito mais elevado do que o nível de estresse que estava lá em casa. Então a gente precisa ir fazendo isso gradual. Então vai introduzindo pessoas aos poucos na vida dessa criança, para mostrar para ela que, olha, tá vendo? A tia, a amiga também está usando a máscara. Agora é uma nova realidade, a gente vai precisar usar por um tempinho, até tomar a vacina e isso passar. Mas olha, a titia também usa máscara, né? Então, para ir trazendo o novo normal para a criança de forma saudável, gradativamente, tá? Então, não force a criança a abraçar ou a interagir com ninguém, ainda quando tudo isso acabar, tá? Porque ela esteve por mais tempo isoladinha no cantinho dela em casa, e sim, as crianças elas vão aprendendo a lidar com as pessoas de fora de casa conforme elas são introduzidas. Agora, essas crianças estão um tempão sem ver pessoas fora do círculo familiar dela. Então, é uma nova adaptação. Todas as crianças vão ter essas consequências? Não, mas a gente vai observar as nossas crianças. A gente saiu para um parque para fazer um piquenique com distanciamento, blá blá blá. Não force a sua criança a interagir com esse outro adulto. Incentive. Vamos dar um tchau de longe, vamos mandar um beijo. É, ainda se você está disposta a abraçar, enfim, ter um convívio mais próximo, não forçar a criança a qualquer custo para que ela tenha esse comportamento que você deseja, tá? Lembrando que ela está passando por uma readaptação ao normal novamente, então ela pode manifestar sim um pouco mais tímida, um pouco mais quieta, ela pode ter uma manifestação de socialização diferente,
tá? Então, introdução sempre aos poucos. Então, o retraimento social, o retraimento social da criança, ou a inibição, ou a timidez, são resultados que são comuns às experiências como o lockdown, por exemplo, né? Então, forçar a criança a interagir só agrava essas sensações negativas. Lembra que eu falei para vocês que as crianças são mais vulneráveis aos locais em que elas estão inseridas, né? Então, o ambiente ela influencia muito as crianças diretamente nas suas emoções e comportamentos. Antes de eu ir para um encontro com mais pessoas, antes de eu ir para um passeio, seja qual for a idade da minha criança, eu vou comunicar para ela como vai ser, o que ela vai encontrar lá, o que ela pode ou não pode fazer. Então, isso dá para ela já uma previsão do que ela vai encontrar. Então, não ela chegou lá, ai, não pode tocar, ai, não pode subir, ai, não pode brincar nesse brinquedo, ai, não pode abraçar. Não, ela já sabe, a gente só vai relembrar. Mas ela sabe que ela está indo, né, para um encontro, para um passeio, que seja, e que tem novas regras, novas adaptações, tá bom? Então, os efeitos emocionais do isolamento social, eles podem prejudicar o desenvolvimento infantil, porque existe a neuroplasticidade, que é o que eu estava falando para vocês antes, agora eu dei um nome a ele, tá? Ela é construída com todas as experiências que a gente tem e que vão impactar em mudanças cognitivas. Por isso que a gente precisa estar prestando atenção em como meu filho está reagindo, tá? Para entender como essa neuroplasticidade aí dentro da cabecinha dela está se formando. Então, por exemplo, se todas as pessoas que eu via antes desapareceram, agora eu só vejo elas através aqui do computador ou do celular. Eu não vejo mais meus amigos. Quando eu passo a ver elas, depois de ter ouvido tanto que tem um bichinho no ar, que não pode relar em nada, que as pessoas ficam dodói, que o bichinho entra no nosso corpo, às vezes o cérebro da sua criança fez o processamento do quê? Que contato com outras pessoas, contatos físicos, né, presenciais com outras pessoas, não é algo seguro. Então, vai levar um tempo para essa criança desassociar essa insegurança perante o outro que a pandemia causou, tá bom? Então, esse é um exemplo do que é essa neuroplasticidade. É o jeito que o seu cérebro funciona, é o jeito que o seu cérebro guardou, armazenou informações para funcionar. É como se fosse o nosso manualzinho, tá? Nosso manual de funcionamento. Então, isso muda. E isso muda de acordo com o lugar onde eu vivo, as pessoas que me rodeiam, religião, meio social, enfim, tudo que nos permeia, tá? Então, estimule a criança a imaginar. Essa é uma chave preciosa para se transportar para uma outra realidade, momentaneamente. Então, atividades manuais também são muito bem-vindas para relaxar. Então, por exemplo, fazer cookies com as crianças, né? Pode ser uma receita saudável, seja o que for, ou até mesmo algo que você esteja fazendo. Se você está fazendo um pão, por exemplo, de convidar eles para, vem aqui amassar o pão, ou a mamãe está fazendo agora uma salada, vem aqui me ajudar a lavar essa salada. Coisas que são feitas manualmente, elas estimulam uma área do cérebro, que é a área mais primitiva que a gente tem, né? Porque coisas manuais fazem parte do nosso ser, como ser humano, e isso ajuda as crianças a relaxar também. Então, brincar de massinha, descolar fita adesiva, corta vários pedacinhos de fita adesiva, cola tudo ao redor da mesa, assim. E a criança tem que ir rodando a mesa, tirando essa fitinha e colando em uma outra coisa, retirando e colando numa outra coisa, né? O tirar essa fita é como o estourar plástico bolha, né, que é terapêutico, né, para a gente estourar. E a criança também pode brincar disso, tá? Dependendo da idade da criança, lembrando sempre do cuidado, né, levando em consideração a idade que a sua criança tem.
Desenhar com giz no chão, aquele giz de escola mesmo. Tem kits incríveis aí no Poundland mesmo, por 1 libra, giz enorme, levando bastante em consideração o tamanho da mãozinha da sua criança, né? Mas para riscar o chão, de às vezes ir sentar lá na calçada, para a criança desenhar, né, desenhar no chão, mas também ver um pouco de movimentação. Vamos desenhar o que a gente vê, né? Então você pode trabalhar essas coisas manuais para ajudar no estímulo de desestressar, relaxar essa criança, tá? E para quem tá saindo de casa, já introduziu lentamente um parque, um piquenique com mais uma amiga, um piquenique com mais pessoas, uma fazendinha. Também alguns museus agora estão reabrindo, né? Claro que sempre explicando para as crianças o que elas vão encontrar lá, a maneira como elas devem agir, como as coisas vão funcionar, dando esse embasamento. E caso vocês tenham dúvidas mais específicas, que vocês querem compartilhar isso privado, por favor, mandem mensagem para mim, tá? No privado, no WhatsApp mesmo, mandando a dúvida de vocês. Como eu falei para vocês, caso eu consiga responder facilmente ali por mensagem, eu vou fazer isso com todo prazer. Caso eu sinta que a gente precise aí de uma sessão, eu vou sugerir, a gente conversa, adapta isso, né, da melhor maneira que seja para vocês. E eu vou me despedindo por aqui. Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma coisa que vocês gostariam de saber em relação a isso? Eu acho que a questão do apego, a gente precisa falar sobre isso numa sessão à parte, porque eu quero explicar para vocês o que é apego, porque agora tem apego pejorativo, né? E apego que é realmente cientificamente ou psicologicamente falando. Mas é óbvio que uma das consequências é essa criança se tornar um pouco mais apegada a você, né? Como eu falei para vocês, a gente está vivendo uma instabilidade nunca vivido antes, e para a criança isso tem uma magnitude muito maior. Então é natural que ela se sinta mais apegada. Mas eu não vou falar aqui, se ficou mais de tantas horas grudada na sua perna, não é saudável. Porque como eu sempre falo, cada pessoa é uma pessoa, cada contexto é diferente, cada um processa de uma maneira diferente, então eu não vou generalizar para não taxar nenhuma criança ou nenhuma família em estar saudável psicologicamente ou não. Caso isso seja algo que não foi respondido para você aqui no nosso encontro, me manda uma mensagem e eu te ajudo a identificar se isso está normal, como a gente pode mexer em algumas coisas e melhorar isso, ou isso está precisando de um acompanhamento psicológico, tá bom? Como vocês não mandaram nenhuma outra pergunta por aqui, eu entendo que o nosso bate-papo termina por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez de coração. Vocês sabem o quanto eu amo a Tribo Mãe, o quanto esse espaço aqui para mim é incrível, e vocês podem ter certeza que eu estou trabalhando para que esse espaço seja ainda melhor e vai ganhar uma dimensão muito maior. E a gente vai conversando lá no nosso grupo. Obrigada pela presença de vocês aqui e tenham uma ótima semana e até sexta-feira para o nosso desafio, tá bom? Um beijo!